Olá, boa tarde. Semana quente em Brasília. Expectativa para a volta do recesso parlamentar e do STF, prisão do empresário Eike Batista. O que esperar dos próximos capítulos da Operação Lava Jato a partir da homologação das delações premiadas? A homologação foi feita 2 dias antes do prazo expirar, quando o Supremo Tribunal Federal volta do recesso e a presidente Carmen Lúcia deixa de tomar decisões monocráticas. Os 77 depoimentos que apontam políticos de vários partidos envolvidos em corrupção já estão na Procuradoria-Geral da República e ganharam validade jurídica. O procurador-geral Rodrigo Janot irá analisar os pontos que deverão ser investigados. A partir de agora, casos de políticos sem foro privilegiado citados no escândalo da Petrobras serão encaminhados ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Os de prefeitos e deputados estaduais seguirão para os tribunais de justiça dos estados. Os de governadores vão para o Superior Tribunal de Justiça. O Supremo só irá analisar os casos que envolvam deputados federais, senadores, ministros e o presidente da República. Por enquanto, todas as delações ficarão sob sigilo, que só será quebrado se o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fizer um pedido ao novo relator da Lava Jato lá no Supremo. Relator que deverá ser escolhido ainda esta semana. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil defendeu a quebra do sigilo do conteúdo. A sociedade brasileira espera saber, sim, quem são os políticos e também as pessoas da sociedade que, de uma maneira ou de outra, saquearam os cofres públicos. Durante evento em Floresta, sertão de Pernambuco, o presidente Michel Temer não comentou sobre o sigilo dos documentos, mas falou sobre a confirmação das delações. Acho que ela fez o que deveria fazer e, nesse sentido, fez corretamente. Para falar sobre o futuro da Operação Lava Jato, recebemos o cientista político Rui Tavares Maluf, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e o professor de Direito Constitucional Rubens Gleiser, coordenador do Centro de Pesquisa Supremo em Pauta da FGV de São Paulo. Você pode aqui participar, pode mandar perguntas e também comentários, pode ser pelo Facebook ou pelo Twitter, os endereços estão na sua tela. Boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer. São muitas as notícias e tudo, né, muda rapidamente, tem novidade a todo momento. Vou começar então por essa questão da homologação que aconteceu ontem. Gostaria de saber de vocês a opinião sobre a decisão da ministra Carmen Lúcia de fazer isso, essa homologação, antes mesmo de terminar o prazo. Se o Rui me permite, acho que vai no esclarecimento jurídico, que é o seguinte. Em termos de lei, é muito simples a decisão da ministra Carmen Lúcia, por 2 facetas. A primeira é que o presidente do STF, e no caso a ministra, durante o recesso, que é as férias do tribunal, pode decidir sobre qualquer questão urgente de qualquer processo, desde que a parte interessada peça. Como o Ministério Público Federal pediu para ela realizar essa homologação, ela tinha poderes regulares para fazer isso, nada além do normal. E a regra sobre o sigilo na delação é o seguinte: via de regra, se mantém o sigilo até que entrem com as ações penais, ou seja, acabassem os períodos de investigação, para evitar que essas informações vindo a público atrapalhem os resultados da investigação. Tem pessoas que não sabem que estão sendo investigadas, ou sobre o quê, em que detalhes, as pessoas especulam. Então, esse sigilo é importante para andar a investigação bem. O curioso é a dimensão política disso tudo. Sim. Quando a ministra Carmen Lúcia realiza essa homologação, antes de escolher o novo relator do processo, em tese, o novo relator poderia cancelar essa homologação, mas politicamente é inviável que isso aconteça. De certa forma, não me parece assim que ela dá uma resposta à sociedade também, dando essa resposta rápida da homologação para dizer, não, olha, a Operação Lava Jato vai continuar? Que, a princípio, né, com a morte do ministro, foi o que todos nós, o que vai acontecer agora? Eu estou convencido que sim, porque quer queira, quer não, a partir do momento que o Judiciário, o Supremo, passou a ter as suas sessões televisionadas, ele, de certa maneira, mesmo que os seus componentes não sejam eleitos pelo voto popular e ainda que, em tese, né, o seu trabalho opere sobre questões eminentemente jurídicas, indiscutivelmente há uma dimensão política dentro da qual a opinião pública, bem ou mal, exerce um certo efeito. Então, em certa medida, né, estas coisas repercutem no tribunal. É uma questão até humana. Não podemos perder de vista, né, que as pessoas são pressionáveis em certa medida, e com isso eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre nenhuma das figuras que integram o Supremo Tribunal Federal. Mas a opinião pública, numa sociedade aberta, no qual a tecnologia passou a exercer um papel muito importante no exercício da democracia, agilidade da informação, isso passa a ter
um impacto razoavelmente grande. Eu tenho a impressão que isso é uma leitura muito sensata também, acho que ela tem uma presença, ela tem uma força, mas acho que vale a pena ponderar o seguinte também. Ela homologa, mas ela não levanta o sigilo. Se ela tivesse totalmente aí para a opinião pública, por assim dizer, ela tiraria o sigilo também. Minha impressão é que ela viu o conteúdo, teve acesso ao conteúdo, vendo a importância da homologação disso, toma essa decisão de urgência para que essa medida fique irreversível. Porque quando você homologa a delação, ela vira prova para valer. Ela pode ser usada em qualquer processo e para novas investigações. Então, acho que ela viu a relevância disso. Agora, nessa questão do sigilo, tem aí já os dois lados, né? Os defensores, não, é preciso aí quebrar esse sigilo, afinal, a sociedade tem o direito de saber quem são essas pessoas, né? Qual é o teor desses depoimentos, e, por outro lado, não pode atrapalhar a investigação. E tem um lado dos possíveis envolvidos que teriam aí um prazo maior também para pensar em alguma resposta, dar um respirinho também, não é? Olha, eu acho que essa questão do sigilo, eu não falo só iluminando em particular essa questão que nós estamos examinando, mas tudo que envolve uma sociedade é algo muito relevante nas discussões sobre a democracia, sobre a teoria da democracia. Né? O que nós temos assistido nos últimos tempos, e isso não vale apenas para o Brasil e muitos outros países, é exatamente o questionamento sobre muitos espaços nos quais, vamos assim dizer, o segredo está presente. Não apenas em questões propriamente judiciais, mas até mesmo parlamentares, de eleições, escolhas, votações para membros da mesa, diretora das casas legislativas, ou votação de cassação de mandatos, enfim, tantas outras coisas, dentro das quais sigilos, segredos são coisas... Agora cabe à mão do relator essa decisão. Sim. Se vai quebrar o sigilo ou não, não é, o novo relator vai ser o novo dono do processo. Ele controla especialmente o tempo com que tudo vai se desenvolver. Mas isso, sobre o tempo do processo, eu acho que vale a pena uma reflexão sobre essa questão dos sigilos e dos vazamentos, seletivos ou não seletivos, que no Brasil, como a tradição, especialmente pré-Lava Jato, era de que pessoas acima de um certo poder financeiro, econômico, político, que fosse, não eram condenadas e nem presas. O único mecanismo social que havia para lidar com essa impunidade eram os vazamentos. Para lidar com a morosidade e com a impunidade do sistema. Os vazamentos se desenvolveram para ser uma resposta à impunidade. Um jeitinho brasileiro do sistema de punição. Quando a gente olha a Operação Lava Jato e vê essas pessoas sendo punidas, as pessoas estão sendo presas, às vezes antes de serem condenadas, elas estão... a gente vai entrar nessa questão da justiça, mas o próprio Marcelo Odebrecht, a gente que apostava que ele não ia ficar um fim de semana preso. E ele está até agora. O Eike Batista, que foi tido aí como um dos homens mais ricos, poderosos do mundo, ali agora numa prisão comum por não ter curso superior, né? E agora a questão é a seguinte, precisa desse vazamento? A opinião pública quer, porque a velocidade da opinião pública é mais rápida, mas o judiciário existe numa democracia, o papel saudável dele é diminuir a temperatura da política. Sim, acho bem observado isso que o Rubens levantou. Posso entender que, em questões de investigação, o sigilo se faz necessário. Muitas vezes nós não devemos desejar de sã consciência, até em nome da apuração e eventual condenação, que haja vazamento, porque isso pode ajudar, muitas vezes, algum suspeito a descobrindo, como você bem lembrou, que está sendo investigado, de tomar algumas providências no sentido de evitar exatamente provas contra ele. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, né? Começamos com essa questão do sigilo para falar da escolha do novo relator. O que esperar, professor, nessa questão? Deve ser mesmo por sorteio, que pode acontecer entre os que já eram ali do mesmo grupo, né, do ministro Teori, ou não, ou agregar todos os outros ministros? Olha, eu acho que é interessante pensar isso sobre os dilemas da presidência da ministra Carmen Lúcia. Quando não sabia o que ia acontecer, ela tinha que lidar com a tensão política fora do tribunal, se ia ser nomeado pelo presidente Temer ou não alguém para entrar, e dentro do tribunal. Quando saiu essa opção de ter alguém nomeado, ela tinha que administrar o conflito de interesse entre os próprios ministros. Ela tinha diversas opções disponíveis e ela poderia, inclusive, até distribuir para um ministro ou outro, com algumas interpretações do regimento. Mas, aparentemente, tem muitos ministros interessados em ser o relator da Operação Lava Jato. Pelo prestígio que isso traz, pela notoriedade, por ser um toque especial na sua biografia. E aí, se ela não conseguir lidar com isso, administrar isso, a solução do sorteio, aquela que se coloca, então, ela evidencia a dificuldade da ministra Carmen Lúcia de gerenciar essa tensão interna. Não deve ser fácil mesmo, né? Não é. E agora, e do ponto de vista político, professor, porque daí tem também os dois lados da história, os que temem aí que caia nas mãos do ministro Dias Toffoli, que foi
advogado do PT, ou então nas mãos de Gilmar Mendes, que alguns dizem aí que é mais ligado mais relacionado com as ideias do PSDB e fica também, né, a esse Acho dilema. que toda pessoa que transmite, independentemente do que ela seja, uma ideia de partidarização, né, de ser visto como tendo preferências para cá e para lá, gera um desconforto, sem dúvida alguma. E desses nomes que estão aí, fica muito claro, até que você já mencionou, que de um lado e de outro essas pessoas serão vistas assim, pelo menos por uma parte da opinião pública mais atenta ao jogo das instituições, à vida do dia a dia, dos assuntos públicos, com certeza. É diferente um Celso de Mello ser escolhido, imagino eu, de um Gilmar Mendes, de outras figuras. Não estou discutindo o saber jurídico, não tenho condições para falar sobre isso, mas do ponto de vista da percepção, creio que será diferente, sim, sendo um ou outro. Não quer dizer que não possa qualquer um deles vir fazer um bom trabalho. De certa forma, no futuro das investigações? Não tenho condições de fazer um juízo sobre isso, mas creio que, vamos assim dizer, esse sentimento existirá, sem dúvida alguma, em parte da sociedade. Mas vale lembrar o seguinte, quando lá atrás a ex-presidente Dilma Rousseff indicou Teori Zavascki para o STF, muita gente achava que ele seria um homem que estaria ali para avalizar coisas, defender efetivamente o governo que nomear. E não parece que foi por aí que as coisas aconteceram. Então, acho que todos nós devemos ter o cuidado para não antecipar efetivamente juízos a respeito do trabalho que será desenvolvido. Quero acreditar que cada um deles tem efetivamente o discernimento para levar em conta aquilo que a investigação vai produzir para a sua tomada de decisão. Eu acho que realmente é uma opção que nós temos que tomar como sociedade. Nós acreditamos nas instituições ou não. O relator do processo tem poderes imensos, mas é importante que as pessoas desconstruam, às vezes, uma associação um pouco ingênua de que existe uma vinculação de subordinação com quem indicou e o ministro nomeado. O ministro Joaquim Barbosa foi indicado no governo Lula. O próprio ministro Dias Toffoli tem votado em diversas ações há mais ou menos 2 anos, junto com o ministro Gilmar Mendes. Como eles têm vitaliciedade até os 75 anos para se aposentar, e com várias garantias, o jogo muda. E eles mesmos têm percepções e concepções do que eles podem fazer e o que eles devem fazer. Então, às vezes, é um jogo garantido que o ministro vai assim em tal lado, mas você não sabe em outro. Então, mas a gente precisa dizer o seguinte, se a gente acha que caiu com o ministro que nós desconfiamos, como cidadão, você tem que fiscalizar. E toda vez que tiver algo irregular, denunciar e cobrar as medidas cabíveis de responsabilização. Essa questão de, não pode ser esse, não pode ser aquele, nós queremos confiar em heróis para sempre. Sim, sem dúvida. Em meio a essa escolha também do relator, existe uma outra possibilidade, não é, professor? Me diz, será isso? O presidente Michel Temer poderia ter feito essa escolha aí do sucessor do ministro Teori Zavascki e, a partir daí, fazendo essa escolha anterior, né, ele seria o que ficaria como relator, não é? No entanto, isso não foi feito. Essa decisão poderia caber ao presidente Michel Temer, que não fez isso, que seria aprovada pelo Senado. De certa forma, isso não é também uma... Não seria... Eles ficariam desconfortáveis com isso, sabendo que muitos políticos, muitos parlamentares estão com o nome envolvido aí em algumas denúncias? É o que eu pergunto... Isso seria um bom sinal nesse sentido? Eles ficaram calmos nessa escolha, não? Olha, eu acho que esse retardamento da indicação é um sinal muito claro da presidência da República de que não quer interferir de maneira a prejudicar as investigações da Lava Jato. Nesse sentido, a opinião pública exerce uma influência grande. Né? Quer dizer, nós estamos numa sociedade cada vez mais aberta. É perceber que a sociedade está de olho. Isso é um bom sinal, então, nesse sentido? Olha, na minha avaliação, sim. Acho que ela coloca até a intenção um pouco do que a gente vinha falando até agora, porque é o seguinte, a regra ordinária é essa. Um juiz se aposentou, faleceu, se afastou, os processos ficam aguardando até que você tenha um novo ministro, que é o indicado, etc. Mas não é a primeira vez que o próprio tribunal, prestando atenção na excepcionalidade de contexto, toma algumas medidas para mitigar um pouco essa regra. Quando o ministro Luiz Edson Fachin foi nomeado, ele iria entrar na turma, na porção do tribunal que julgaria a Operação Lava Jato. Isso colocou o tipo de pressão política de ser um ministro que poderia ser decisivo para absolvição ou condenação de pessoas. O que os ministros fizeram? Eles lotaram a segunda turma para que esse novo ministro a nomeação fosse protegida, fosse menos politizada. Então, ao reconhecer a excepcionalidade de situações, todas as instituições perderiam se o novo ministro nomeado pelo presidente Michel Temer fosse
para o tribunal, seja por ser uma presidência interina, seja por ter um Senado altamente implicado com as próprias investigações, seja por ser um ministro que entraria com perigo reputacional, porque todo mundo ficaria. Imagina a pressão pública sobre esse novo ministro. Claro. Qual a chance de liberdade de convicção que ele teria para agir? Isso, no fundo, minaria a confiança no próprio tribunal. Então, foi melhor assim. As pessoas estão participando aqui. A Alessandra Santos, ela fala, espero que daqui para frente o povo deixe de aceitar isso e exija transparência sempre em todas as administrações e transações públicas. Estamos no caminho certo nesse sentido? Lembrando, ontem o Ike até entrevista à TV Globo colocando, vamos passar o Brasil a limpo, vai ser o primeiro país do mundo a ter contratos transparentes. Olha, nós estamos caminhando, acho que a passos largos, ainda que com muita tensão, muitas crispagens. Nós somos um país federativo com 3 níveis de governo. Eu me lembro quando o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, no início da sua administração, resolveu tornar transparente os nomes, os cargos, os vencimentos dos salários dos funcionários públicos, a gritaria que foi, até por uma parte da opinião pública se colocando contrário, porque isso iria tornar essas pessoas vulneráveis a achacamentos, a problemas até de segurança e coisas que o valha. Mas essas coisas vieram para ficar e rapidamente isso se espalhou para outros níveis de governo. Estou pegando apenas esse exemplo, mas quando você cita contrato, citando aí o empresário Eike Batista, eu acredito que cada vez mais estas coisas permitem para quem se interessa, não só pesquisadores, uma fiscalização eficaz do funcionamento da máquina pública. Até porque ele colocou como se não existisse outra forma de negociação que não fosse a propina, não foi? Pois é, e aí eu acho que nós estamos avançando muito em termos de transparência e controle público, mas acho que a questão agora que exige cuidado é aonde. Então, avançamos muito aonde? Direito penal. Então, você tem essa delação premiada, o Ministério Público ganhou força no nível estadual, federal. Então, a repressão de quem realizou ilícitos, e a Lava Jato prendeu gente que antes não era presa, isso aumentou. Mas desse lado, que é chamado do direito administrativo, que regula como acontecem esses contratos públicos, as licitações, todas essas fraudes, não andou nenhum passo. Porque não recebe essa atenção, porque é muito mais difícil, é sofisticado. Você tem que ver como que pessoas que não queriam participar disso participam. Quer dizer, se não andou nenhum passo, ainda está acontecendo, tudo bem, estamos com o mérito aqui da Lava Jato, então não é uma garantia então, que não vai voltar a acontecer, é isso? É exatamente isso. A opinião muito do Ministério Público Federal é o seguinte: se nós punirmos com bastante força todo mundo que faz alguma coisa errada, vai acabar a corrupção no país. Historicamente, não é assim que funciona. Isso é um braço super importante do combate à corrupção. Mas o outro é prevenção. Exatamente. E o Brasil não investiu nada nisso. A gente não avançou há 20 anos. Se as brechas para que isso continue a acontecer não forem tapadas, vai nada acontecer. Muda. Tem gente que não consegue resistir às ameaças de integrar um esquema de corrupção. Nós vamos precisar fazer um intervalinho rápido. A gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o futuro da Operação Lava Jato com o agente cientista político Rui Tavares Maluf, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e o professor de Direito Constitucional Rubens Gleiser, coordenador do Centro de Pesquisas Supremo em Pauta da FGV de São Paulo. Como nós estávamos aqui falando no bloco anterior, né, sobre a escolha do novo relator, o ministro Edson Fachin ele deve protocolar nas próximas horas o pedido para mudar de turma na Lava Jato. A partir daí, outros ministros também podem fazer o mesmo pedido, não é, professor? E aí, como é que funciona? Exatamente. O que a gente vê aí Você estava comentando, todos têm esse interesse, Todos né? têm esse interesse. Então, há um interesse do tribunal de tomar essas medidas protetivas para que o novo ministro não participe dos julgamentos, só que agora a preferência fica aberta para os ministros que estão há mais tempo na casa. Então, dependerá, por exemplo, do ministro Marco Aurélio concordar. Se ele quiser, ele pode ocupar esse espaço do ministro Fachin, que seria o último na lista de preferência. A nossa dificuldade é saber, então, se o ministro Edson Fachin já conversou com os demais ministros
ou não. E é isso que a gente vai ver aí nas próximas horas, possivelmente. Nos próximos capítulos, Nos próximos, né? próximos capítulos. Por falar nisso, a Cleide Cruz via Twitter, né? Por falar em próximos capítulos. Quanto tempo deve durar? Muito tempo ainda a Operação Lava Jato? Muitos capítulos ainda, professor? Eu não sei se tem um prazo de encerramento isso. Lembra que foi em março de 2014. Quem poderia imaginar? Não é? Se a gente toma lá o Maranhão como referência, quando se dá a prisão do doleiro, Alberto Youssef e tudo mais. Acho que nenhum de nós, de sã consciência, poderia imaginar que estaríamos hoje, em 2017, debaixo da própria Operação Lava Jato. Lava Jato, mas lava demorado também, para lavar mais branco, talvez. E é engraçado que parte da estratégia da Operação Lava Jato foi concentrar a atenção, então, em um tipo de ator político. Num tipo de partido, e dizer que o fim... Havia os rumores de que a Lava Jato ia acabar em dezembro de 2016, ia acontecer mais nada. E me parece que isso foi uma estratégia muito bem sucedida de poder permitir que, enquanto um inimigo é atacado, os inimigos desses inimigos apoiassem. Porque se fosse com o sistema político como um todo, não lograria esse sucesso. E tendo em vista o poder que o Ministério Público e a Polícia Federal ganham com isso, em disputa orçamentária, estabilidade, autonomia, eu acho que assim vai ser fechada a delação com todo mundo e isso vai se prolongar ao máximo possível. Eu sou muito cético quanto a um fim próximo para a Operação Lava Jato. E agora quanto às delações, justamente, né, que é um mecanismo que tem sido muito utilizado na Operação Lava Jato e muitas vezes, né, vem o questionamento, mas então nessa troca de informações não daria, por outro lado, benefícios demais às pessoas que topam fazer esse acordo? Olha, me parece que essa não é uma invenção puramente brasileira, né? Poderia se falar, puxa, o Brasil inventou uma coisa para, no fundo, né, passar a mão na cabeça das pessoas que são culpadas, aliviá-las. Não foi uma invenção nossa. Pegamos carona nisso e parece que, de certa forma, está trazendo um efeito razoavelmente positivo. E eu deixo a própria pergunta para o meu colega, professor Rubens Gleiser. Até que ponto, se não fosse mediante o uso das delações premiadas, nós estaríamos aonde estamos hoje, né? Com tanto, da mesma maneira que se comentava no outro bloco a respeito dos vazamentos, como uma forma talvez de um contrapeso à fragilidade que a maioria da sociedade encontrava frente aos poderosos, poderíamos pensar também que a própria delação premiada acabou sendo uma forma de nós vermos aí pessoas poderosas, de uma certa maneira, estarem respondendo à lei, né? Eu acho que o questionamento do Rui é perfeito porque é o seguinte, existe um problema ético com a delação? Tem, sem dúvida. Você pega alguém que é culpado e não pune essa pessoa. E às vezes fala assim, poxa, o que justifica isso é só o bem-estar da maioria, como é que fica isso? Tem um problema ético. Mas tem uma questão também, é a seguinte, nesse tipo de crime não tem evidência do tipo clássico. Não tem carta, e-mail, papel, vídeo. Lavagem de dinheiro nessa escala, com essa sofisticação, nesse alto escalão, a única prova possível é essa. Então, ela é frágil. Ela é frágil. Ela permite manipulação? Permite. Mas, se não for isso, não tem qualquer prova e qualquer meio de punir. Então, a impunidade também é o resultado inevitável. Então, é um dilema. É cinza. É uma zona moral meio cinzenta, mas que a abordagem tem que ser outra. Né? Agora, existe também a punição que a sociedade dá para muitas dessas pessoas. Não deve ser muito tranquilo. É diferente, estou falando de doleiro e de um outro empresário, mas quando pensamos em grandes empresários, em grandes políticos, mesmo que essas pessoas via delação voltem à sua vida pública, né, se elas efetivamente geraram na opinião pública uma opinião muito desfavorável a elas, isso atrapalha muito o seu futuro. Agora, o que esperar desses depoimentos desses 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht, que tem, né, o que todos dizem seria o mais bombástico aí, muitos nomes envolvidos, de vários partidos. Né, minha bola de cristal está quebrada, né? Mas o que a gente tem visto é uma tensão do mundo político com a Operação Lava Jato há anos. Então, a percepção de que essa é a delação que implica uma enorme parte do mundo político, tem consequências que a gente não consegue nem antecipar. O que vai acontecer? Vai ser todo mundo processado? Todo mundo preso? O Supremo Tribunal Federal não tem condições físicas, logísticas de processar e condenar todo mundo. O que vai acontecer? Vai desmoralizar o Supremo? Vai desmoralizar a Justiça? Vai desmoralizar o sistema político?
nós temos que fazer isso, temos que marchar em frente, mas as consequências Mas é porque são ficam muitas inimagináveis. incógnitas, de fato, né, sobre as consequências, até saber os nomes todos envolvidos, até porque dessa forma, do jeito que está, nós não conseguimos aí nem saber quem serão os nossos futuros candidatos à presidência, por exemplo, em 2018. A questão da renovação das lideranças é uma das coisas que está colocada desde que a Operação Lava Jato começou, né? Que gerou efetivamente esse esgarçamento, vamos assim dizer, do nosso sistema político. Então é a pergunta que se coloca, tendo até o exemplo da eleição anterior, 2016, para os municípios, ainda que ela tenha componentes muito próprios, né? Até que ponto, num espaço curto de tempo, daqui a 2018, nós temos condições, efetivamente, de criar e propiciar lideranças que estejam em áreas estratégicas na nossa sociedade. Não é fácil, convenhamos. Nosso tempo está acabando. Uma palavrinha final, então, sobre o papel nosso como cidadão para garantir aí a continuidade dessas investigações de uma forma eficiente, de fato. Eu acho que de 2013 para cá nós vivemos um enriquecimento da qualidade do debate público. A política entrou na vida do brasileiro de uma maneira inédita, mas entrou de uma forma que era natural, extremamente polarizada. Nós vivemos uma tensão social de lá para cá que as pessoas se odeiam, as pessoas saem do grupo de WhatsApp da família, esse tipo de coisa. É hora de entender um pouco que não é uma briga entre mocinhos e bandidos e ter que abraçar a sofisticação, a dificuldade e a zona cinzenta disso tudo. Nós precisamos sair desse conflito social. Eu acrescentaria apenas, avalizo o que o meu colega falou, que nós temos que olhar para nós mesmos. Ou seja, quando nós nos espantamos com a corrupção, não esqueçamos que ela faz parte do cotidiano da vida do brasileiro. Sim. E quantas ações nossas não são estimuladoras, se não diretamente ligadas à corrupção. É uma questão cultural. Agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente hoje. Certamente nos reencontraremos, porque ainda são muitos os capítulos dessa história. Sem dúvida. E nós deixamos vocês com um trechinho da música composta pelo grande Tom Zé, em meio ao cenário turbulento da nossa política. Uma ótima tarde para você. Queremos as delações. Queremos as delações. Sim, as delações agora. Luz, lucidade, senhora. Estamos pagando por elas vintém a vintém. Sofremos com elas do Rio de Janeiro a Belém. Logo, logo esse baralho homologa esse cascalho.